Você sabia que existem diversos métodos de calcular a flambagem e isso acaba gerando dúvidas? Vamos conhecer alguns métodos agora, então acompanhe essa aula aí. Nesse curso estamos utilizando as normas 8800 e 14762, mas você sabia que o CIA possui também a norma para concreto 6118? Fora isso, todo engenheiro calculista tem sempre os seus cálculos customizados. E o CIA possui APIs abertas, Visual Script, facilidade de comunicação com Excel e até mesmo você pode programar o CIA as suas próprias verificações através de um aplicativo. Então, você quer um software que se adapte bem ao seu fluxo de trabalho? Esse é o CIngenie. Vamos para a aula. Voltando ao nosso processo de cálculo, a gente já viu a parte de elementos finitos, a parte de classificação da estrutura, o que a gente deve fazer se a estrutura é de pequena deslocabilidade e o que a gente deve fazer se a estrutura é de média deslocabilidade. Já se a sua estrutura deu grande deslocabilidade, ou seja, a relação da segunda ordem com a primeira ordem deu 1.4 ou que os valores de segunda ordem ficaram 40% acima dos valores de primeira ordem, eu recomendo você dar uma olhada na sua estrutura. Provavelmente ela tem pouca rigidez, ela está se deslocando demais, ela está com uma grande deformada. Assim, dá uma olhada nos seus perfis que foram lançados na estrutura ou então na concepção estrutural aplicada. De qualquer forma, se a sua estrutura deu grande deslocabilidade, você vai fazer o quê? Tudo que foi feito nos anteriores e além disso você vai aplicar as imperfeições geométricas iniciais também nas combinações de vento. Bom, vocês já sabem aplicar as imperfeições geométricas iniciais porque a gente já aplicou isso nas nossas combinações sem vento. Então, basicamente, é fazer o mesmo processo nas combinações com vento. Só que nas combinações com vento, eu majoraria os ventos. Isso é, eu aplicaria a imperfeição geométrica inicial na direção do vento que está sendo aplicado. Então, eu somaria a ação do vento mais a ação do desaprumo na mesma direção. Bom, isso daqui a gente não vai fazer essa modificação no nosso modelo, mas depois que você aplicou as considerações necessárias para a estrutura de pequena, média ou grande deslocabilidade, o próximo passo do processo de cálculo é a gente verificar a questão da flambagem. Então vamos ver isso agora. Então a flambagem está relacionada a um efeito de deflexão lateral que ocorre em elementos estruturais comprimidos e esbeltos. Aqui eu botei uma imagem de um pilar de concreto porque eu não achei um de pilar de aço que seria melhor para mostrar aqui para vocês, mas esse pilar de concreto mostra bem o efeito da flambagem. É essa curvatura que ocorre em perfis esbeltos na sua direção de menor inércia. Bom, esse efeito pode ser calculado pela estabilidade. Basicamente você pode aplicar a forma de Euler para encontrar qual é a carga crítica de flambagem do elemento. A fórmula de Euler é bem conhecida e está aqui descrita para vocês. A carga crítica está relacionada ao π ao quadrado, o módulo de elasticidade, a inércia dividido pelo comprimento ao quadrado do elemento. Só que nesse comprimento ao quadrado do elemento a gente entra com mais um fator, que é o nosso coeficiente de flambagem. Então se a gente pegar aqueles coeficientes de flambagem padrão que a gente vê bastante na graduação, que é engastado e livre igual a 0,2, apoiado igual a 1, engastado apoiado igual a 0,7 e engastado 0,5, a gente tem aqui a formulação de Euler considerando esses comprimentos. Só que tem uma condição que nem todo mundo percebe, que essa consideração aqui da graduação, essa tabela padrão que a gente vê na graduação, ela é só válida para estruturas de nós fixos. O que são estruturas de nós fixos? São as estruturas de pequena deslocabilidade. É quando a relação da segunda ordem com a primeira ordem é abaixo de 1.1. Então, se a sua estrutura tem a relação segunda ordem com primeira ordem abaixo de 0.1 e é uma estrutura de pequena deslocabilidade, você tem a possibilidade de aplicar essa consideração. Mas vamos evoluir um pouco mais o estudo. Dentro do CIngenie, a gente tem uma formulação para o cálculo do coeficiente de flambagem. Então, a gente tem a seguinte consideração. Para estruturas de nós fixos, então, pequena deslocabilidade, 1.1 na relação segunda ordem com primeira ordem, a gente vai utilizar a seguinte formulação para o cálculo do coeficiente de flambagem.
Para estruturas de nós móveis, estruturas acima de 1.1 ou estruturas que são deslocáveis, outra forma de você falar estruturas de nós fixos são estruturas indeslocáveis, quer dizer, o nó fica fixo após a deformada. E estruturas de nós móveis são estruturas onde o nó não fica fixo, né? A gente tem esse deslocamento aqui ocorrendo no nó. Então, como a gente viu em aulas anteriores, o efeito da segunda ordem global afeta principalmente o deslocamento dos nós. Então aqui, mais uma vez, a gente está falando sobre essa questão de você ter uma estrutura suscetível à segunda ordem ou ter uma estrutura não suscetível à segunda ordem. Então, dentro do Syngenir, você pode pedir para que ele calcule o teu coeficiente de flambagem para estruturas de nós fixos ou estruturas de nós móveis. Você tem que definir isso lá para ele. E essa formulação leva em consideração os momentos e rotações que ocorrem nos extremos dos nós. Bom, o que a nossa norma fala? A norma também nos dá aquela tabela padrão com os coeficientes de flambagem, só que ele também gera alguns valores recomendados aqui de coeficientes de flambagem. Então a gente vai ter os valores padrões e os valores recomendados da norma. Novamente, se a tua estrutura é abaixo de 1.1, você poderia fazer essa consideração de aplicar esses fatores. Como eu acabei de mencionar, você tem uma certa limitação no uso dessa tabela. Tem que ser uma estrutura pouco suscetível à segunda ordem. Mas a NBR 8800 também fala mais um ponto. Ela fala que você pode adotar coeficientes K igual a 1 se você utilizar as imperfeições geométricas iniciais e de materiais iniciais. Então, se você aplicou essas duas considerações lá no seu modelo, você pode considerar que K é igual a 1 para o comprimento dos elementos. Relembrando, imperfeições geométricas iniciais é o H sobre 333 que a gente aplicou, e as imperfeições de materiais iniciais é a redução a 80% dos valores originais da rigidez, a flexão e a rigidez axial. Então vamos voltar lá no Syngenir e ver a aplicação dessas considerações. Então estamos aqui com o Syngenir. Primeira coisa, vamos trazer os elementos que a gente ocultou para aplicar as imperfeições iniciais de material. Então eu vou clicar aqui nas camadas. As camadas já estão todas ativas no menos dos painéis, vou mandar fechar. Ele vai mudar a atividade por seleção por atividade por camada, só dizer sim. E daí as nossas vigas mistas que foram ocultadas. Bom, se a gente lembrar lá do treinamento essencial, a gente naquele momento já aplicou o fator K igual a 1 para todas as nossas barras. Então, se eu clico nessa barra, venho aqui, comprimentos e configurações de flambagem, clico nos 3 pontos, a gente já tem a configuração de K igual a 1. Vou expandir aqui a tela para a gente ver, né, os valores dos coeficientes de flambagem. Então, tá aqui, ó, K igual a 1 para ao redor do eixo Y e ao redor do eixo Z, também K igual a 1. Então a gente já fez essa modificação na nossa estrutura. E lembre-se que eu falei para vocês lá atrás que adotando a média de deslocabilidade eu teria uma vantagem. Então essa é a vantagem. Como a gente aplicou as imperfeições iniciais de material e as imperfeições iniciais geométricas, a gente pode adotar K igual a 1 para todas as barras. Então isso já foi feito no treinamento essencial, a gente não vai repetir isso aqui, claro. E aí a nossa flambagem já está de acordo com um dos métodos que eu expliquei anteriormente. Mas como eu disse, existem várias formas de aplicar flambagem na estrutura e cabe ao engenheiro responsável pelo projeto decidir que caminho ele vai seguir. Aqui a gente está seguindo o caminho da norma, mas vamos lá olhar um pouco os outros métodos. Então, se eu pego esse pilar e deixo aqui como calcular e aqui em Y como calcular, nesse momento eu estou dizendo para o CIA que ele vai aplicar a formulação dele, que eu expliquei lá atrás no PowerPoint. Aquele cálculo que você tem que dizer se a estrutura é considerado deslocável ou não deslocável, aonde que eu considero deslocável ou não deslocável aqui. Então eu posso dizer todos deslocáveis, todos indeslocáveis, ou deixar da configuração. Mais à frente eu mostro a diferença entre essas configurações. Bom, e para o ZZ a mesma história, calcular ou dar configuração. Vocês estão vendo aqui, ó, esses travamentos é o travamento ao redor do eixo ZZ.
Bom, então para a gente ver a diferenciação entre mandar calcular ou deixar fator igual a 1, eu vou cancelar aqui, depois a gente volta nesse elemento, mas eu tenho que pelo menos ter o cálculo linear da estrutura. Então eu vou mandar calcular o linear da nossa estrutura. Feito o cálculo linear, vamos dar continuidade desse assunto na próxima aula. Não esqueça de dar seu like. Se você tiver alguma dúvida ou a sugestão de algum assunto para a gente estudar, deixa aqui no comentário e vejo vocês na próxima aula.